O que é notícia nesta quinta-feira. Com risco de terceira onda da Covid, Justiça do Amazonas exige acordo para testagem em massa da população. Secretário de Saúde diz que terceira onda pode começar em 60 dias. Amazonas registrou 1.098 casos de Covid nas últimas 24 horas. A caminho da privatização. Aeroporto Eduardo Gomes é arrematado por grupo francês em leilão. Petrobras assina acordo com a Eletrobras e Amazonas Energia para receber 436 milhões. Brasil pode registrar mais mortes que nascimentos em um mês. Bolsonaro diz que não vai interferir, mas que pode mudar a política de preços da Petrobras. Crise política e tensão com Irã marcam Israel, que lembra o dia do Holocausto. A Anistia Internacional acusa governo chileno de não ouvir povo nem médicos. Estados Unidos alertam China sobre aumento das tensões com Filipinas e Taiwan. Suspeito de assalto é espancado até a morte no Jorge Teixeira. Embriagado, homem morre após cair de laje na Cidade de Deus. Sem roupas, mulher é encontrada morta dentro de casa no São José. Motociclista morre após choque com sarjeta na Efigênio Salles. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvaranhos. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. maripafm.com em São Sebastião do Atuma. 5h49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a probabilidade de chuva é de 80% e o Instituto Nacional de Meteorologia diz que é de 95%. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia prevê céu nublado a parcialmente nublado com chuva. Para o clima-tempo pode chover 10 milímetros, com probabilidade de 67%. Nós amanhece com 25 graus de temperatura e o bastão de mercúrio, também conhecido como termômetro, vai esbarrar nos 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 8 de abril. Chegamos aos 98 dias do ano e faltam 267 para terminar 2021. Dia de São Gastão. Também é o Dia Nacional do Correio. Dia do Desbravador. Dia da Natação. Dia do Profissional de Marketing. Dia Nacional do Sistema Braille. Dia Mundial do Câncer. E o Dia da Lembrança do Holocausto. No Japão é o dia do Festival das Flores, em que é celebrado o nascimento de Buda. Esta é a edição 85.128 do Jornal da Manhã. O Rio Negro já subiu 11 metros e 5 centímetros. A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 65 centímetros, depois de subir 5 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Militar de Juricaba, o Ponta Pelada. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a violência não acontece só por aqui, não. Lá no Rio de Janeiro, hoje a polícia prendeu o doutor Jairinho e a mãe de Henri pela morte do garoto. Essa morte que repercute em todo o país, e diz que ela sabia das agressões. Investigadores afirmam que o vereador, esse doutor Jairinho é vereador, padrasto do menino, agredia a criança havia pelo menos um mês, com conhecimento da própria mãe. Pode, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Você falou muito bem, repercute em todo o Brasil, não pode, né, Paulo? Uma violência extrema contra uma criança, né? A criança, um garoto bem novinho aí, que a gente estava bem acompanhando aí pela televisão, Paulo, e tudo estava levando a crer que ele era realmente o agressor.
e agora chega a informação aqui no Jornal da Manhã com você, muito bem, Paulo, de que o vereador Jairinho já está preso, né, Paulo? E deverá também ter manchete hoje em todos os canais de televisão, deverá ter repercutir muito ainda essa informação, Paulo. Ele acaba de ser preso. O casal é suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões, mas agora já estão atrás das grades, Peregrini. Pois é, Paulo, ele fez muito bem a justiça e a polícia. Tomara para que ele pague realmente por esse bárbaro crime que ele cometeu ao matar uma criança. Informação em primeira mão, que deverá ser repetida em primeira mão às 3h hoje. Mas, Peregrini, como é que está o tempo por aí? Paulo, o tempo nublado por aqui, Paulo. Eu estava prestando bem atenção na previsão do tempo, Paulo, e o tempo está bem nublado, né? Está com aquele ventinho bacana, choveu em algumas partes da cidade, é bom que você diga que em áreas isoladas, né, Paulo? E, por exemplo, na área da Zona Leste não choveu, né? Mas algumas áreas da cidade aí caiu um pouquinho de chuva. E a possibilidade de chover para cá é grande, já que o tempo está muito nublado, está escuro ainda por aqui, Paulo. Nós hoje apresentamos aqui a meteorologia de todos os institutos de meteorologia do país. E ontem um ouvinte aqui fez um comentário interessante, Peregrini, de que esse clima-tempo não sabe que chegou o verão. Ora, Peregrini, o clima-tempo faz as suas projeções e diz que há probabilidade, ele não está dizendo que vai chover, há probabilidade. Agora uma coisa é certa, a chuva acumula. Saiba disso, viu, Peregrini? Pois é, Paulo, a chuva acumula. Se foi previsto que iria chover e não choveu, lá na frente essa chuva acumula, já aprendi isso com o Paulo Guerra, e quando vem de maneira bem forte. Pois é, Peregrini, daqui a pouco eu vou fixar meu diploma aqui na parede amanhã e depois você vem aqui, tá bom? É bom, tá tirando um retrato por perto, o homem entende chuva. O retrato é bom. Mas, Peregrini, tivemos aí um motociclista trafegando em alta velocidade, bateu na sarjeta e morreu, foi na Efigênio Salles, não é, Peregrini? Foi, Paulo, foi sim. Infelizmente acabou morrendo, Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. Ele era frentista, Paulo, de um posto de gasolina, né, de uma bandeira aí, da bandeira Shell. Ele era frentista de um posto de gasolina, estava retornando para casa quando aconteceu esse acidente, infelizmente, um acidente fatal. Não teve nem tempo, nem possibilidade de levar para um pronto-socorro, não, Paulo. Ele morreu na hora, morreu devido a esse grave acidente. Não se sabe se ele foi fechado por algum carro que pudesse ter o jogado até a sarjeta, né? A polícia, o departamento de perícia também vai investigar para ver se a possibilidade também toda, como é que foi que aconteceu esse acidente realmente. O Peregrini ontem já informava sobre a morte de uma mulher lá no bairro de São José, só que depois se soube que ela estava nua, né, Peregrini? Essa mulher foi encontrada nua dentro de casa. Pois é, Paulo, né? Logo, né, nós trazemos as informações ainda, né? Tem maiores detalhes. Entretanto, logo depois que chegou a perícia, logo depois que chegou também os profissionais da Delegacia Especializada de Homicídio de Sequestro, foi notado que essa mulher aí, Paulo, estava despida, estava dentro da casa dela, foi encontrada pelo próprio marido. Bebedeira nas alturas. O homem estava na laje, Peregrini, bebendo umas e outras. O que aconteceu com ele? Ouvindo um som de Pablo e também do Thierry. Ô, Rita, volta desgramada. É nesse som que estava tocando, Paulo. Daí ele acabou se desequilibrando, estava embriagado, caiu da laje e morreu. E foi na cidade de Deus, né, Peregrini? Foi logo se encontrar com o homem. Pois é, Paulo, para não ter demais delongas, para não ter muitos caminhos, né? Sabe como é que está o trânsito, essa coisa toda, já morreu na cidade de Deus para ver se tem um encontro logo com o Todo-Poderoso. Mas, né, de acordo com as informações, o negócio vai ser ruim para ele. Ele teria assaltado um mototaxista, Peregrini, lá no Jorge Teixeira. O que aconteceu? Peia, foi roubar Paulo Guerra e acabou sendo perseguido por demais motoqueiros, por populares, apanhou tanto Paulo Guerra que acabou morrendo. Ele morreu aí por agressão física, foi linchado e acabou morrendo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, no bairro Jorge Teixeira. Peregrini, o Manuel Messias está mandando aqui um recado e fazendo uma denúncia, que em Iranduba os ônibus voltaram a cobrar passagem das pessoas que têm direito à passagem gratuita, Peregrini, ou gratuita, como dizem alguns. Pois é, Paulo. Rapaz, a balbúrdia, a bagunça no transporte aí de ônibus aí no município de Iranduba não é de hoje não, sabe, Paulo? As pessoas reclamam e reclamam demais, rapaz. É uma falta de organização, o pessoal cobrando aí de idosos,
pessoal que tem uma idade mais avançada, eles cobram mesmo, não tem essa não, e a situação está bem complicada em relação a isso, sabe, Paulo Guerra? Não é de hoje, reclamam também da demora, os ônibus são, sujos, não tem higienização, andam sempre lotados, completamente lotados, a situação realmente requer uma fiscalização aí nesse transporte de Iranduba. Peregrini, no mais, tudo em paz e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, né? Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Quem está ouvindo o Jornal da Manhã também nesse momento, aumentando a nossa audiência, Paulo Guerra, é o Mineiro do Açaí, te mandando um abraço muito forte, o Mineiro que tem lá, se quiser tomar um açaí bacana, é na frente do cemitério Renascer, lá na estrada de quem vai para Manacapuru. Paulo, é muito bom ficar tomando ali um açaizinho naquela hora, aquele vento, fica observando ali o cemitério, e ele te mandou um abraço muito forte, disse que está sentindo falta da tua visita para tomar aquele açaí, Paulo. Tá bom, qualquer fim de semana desse eu volto lá. Peregrini, bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. 5h58 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldetu Cuxi em Altazes. Açaí no ponto da feira em Codajás. Voz, um novo tempo, uma nova história lá em São José do Amateri. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Catiana. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anuri. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tunhué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba. E comunitária Anhanguera na Foz do Carumã, distrito de Borba. É uma grande rede de emissoras de rádio e serviços de som espalhados por todo o estado, retransmitindo o Jornal da Manhã. O tempo é instável, a temperatura no momento é de 25 graus e o Jornal da Manhã vai ao seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Veículos apreendidos por crimes lotam o pátio do Fórum de Manacapuru e estão sendo depenados por gatunos de plantão. Pois é, Paulo, são carros e motos apreendidos pela polícia por alguma irregularidade que, após a apreensão, o destino desses veículos usados em crimes devem ser determinados pela justiça. Porém, a morosidade do processo até o julgamento final é uma coisa impressionante e quase inacreditável. Muitos desses veículos já estão há anos no pátio do fórum e, além de perderem o valor e o estilo, ainda se tornam alvo fácil para ladrões que retiram as peças para vender nas oficinas clandestinas ou sucatarias. Se o juiz não determinar a alienação ou a restituição do bem, eles vão permanecer no estacionamento do fórum, já que não existe um local adequado para depósito desses veículos. O certo seria apressar o processo e no final o juiz deveria fazer menção do bem apreendido. Mas infelizmente, algumas sentenças não são mencionadas e os veículos ficam no pátio sem previsão de serem retirados. Saudade do velho guerreiro doutor Luiz Cláudio Chaves, que em sua passagem pelo juizado de nossa comarca não titubeava e veículos apreendidos em crimes não criavam mofos no pátio do fórum e logo eram doados e a entidades do governo ou filantrópicas para serem utilizados a serviço da sociedade. Vale ressaltar que essas denúncias são de pessoas que moram em frente ao fórum. Agora o que chama atenção, Paulo, é que a sede do Fórum de Justiça fica bem ao lado da Delegacia de Polícia Civil. Mesmo assim, os larápios não estão nem aí para a polícia. Eles pulam os muros, retiram as peças e saem sem a menor preocupação. Vai entender a justiça. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Acompanham o Jornal da Manhã pelo aplicativo humano a Ana Cátia e a Maria Helena, que está em Minas Gerais. O sargento Neves Souza em Manacapuru. E Alto de Nazaré, município de Iranduba também, os ouvintes acompanhando o jornal e falando que quando teve o apagão, a prefeitura de Iranduba, juntamente com o SAE, não deu nenhuma informação à população sobre o problema da água.
Tá aí feita a reclamação dos ouvintes lá do Alto de Nazaré, no município de Iranduba. A partir do próximo sábado, a feira da ABS vai retornar ao Comando Geral da Polícia Militar no bairro de Petrópolis. A expectativa do público é de 900 visitantes por edição. Cerca de 18 feirantes com 18 boxes vão oferecer os produtos no local. O documentário Tiago de Melo, Vida e Obra, que retrata a trajetória do poeta amazonense, terá lançamento nesta quinta-feira em uma live. O lançamento também é uma homenagem ao aniversário de 95 anos de Melo, autor de obras como Estatuto do Homem e Silêncio e Palavra. A solenidade será através da página no Facebook da editora Valer e será comandada pelo escritor Tenório Teles, atual presidente do Conselho Municipal de Cultura com Cultura e autor do documento. A Justiça Federal aumentou para 20 mil a multa aplicada à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Amazonas em caso de aglomeração de pessoas nas agências bancárias. A alteração no valor da multa, antes fixada em R$10 mil, foi determinada depois que o Ministério Público Federal apresentou à Justiça provas de que a decisão judicial anterior de adotar medidas para evitar aglomerações havia sido novamente descumprida. E a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, não participa da primeira edição 2021 do SISU. Com isso, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna público que sua adesão ocorre na segunda edição 2021. Segundo a instituição, a participação da UFAM na primeira edição 2021 do SISU resultaria na espera por parte dos discentes que só iriam iniciar o período letivo 2021/1 no dia 10 de janeiro de 2022, como destaca na página PROEG. Dessa forma, isso permitirá a matrícula dos alunos ainda no segundo semestre do ano civil de 2021. Por exemplo, como resultado do SISU 2021/2 sairá no segundo semestre, os estudantes convocados poderão se matricular ainda nesse período. É importante destacar que não haverá alteração no número de vagas ofertadas pela UFAM nem no ingresso dos alunos, que ocorrerá no semestre letivo 2021/1, sem quaisquer prejuízos aos discentes. Amazonas é um dos estados da Amazônia Legal com piores níveis de transparência de informações ambientais em 2020. A transparência passiva, que corresponde à quantidade de pedidos de informação atendidos, foi de 25% em 2020. Já para a transparência ativa, índice referente ao percentual e qualidade de dados disponibilizados pelos websites de órgãos estaduais e federais atuantes na área ambiental, o estado contabilizou 34%. Os números são do relatório Transparência das Informações Ambientais da Amazônia Legal, o acesso à informação e a disponibilização de dados públicos no estudo recém-lançado pelo Instituto Centro de Vida. O trabalho realizou levantamento de práticas e avaliou os índices de transparência ativa e passiva para os 9 estados da Amazônia Legal entre junho e novembro de 2020, com base em informações dos órgãos estaduais e federais. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Estadual, Cabo Maciel, líder do PL, confirmou o envio de requerimento solicitando em forma de indicativo e em caráter de urgência ao governo do estado, por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, a presença do programa COSAMA na comunidade, para atender centenas de famílias na zona rural de Itacoatiara. Ele pediu que seja tomada providência para a instalação do kit Salda Z, capaz de atender os moradores das comunidades Monte Sinai, Cumaru, Cristo Ressuscitado, São José da Trindade, Boa Esperança, Taperebá, São Raimundo, Santa Rosa, São Sebastião, na Ilha Grande do Soriano, Itapará, São Francisco, Barrivento e São José na costa do Surubim. A Assembleia Legislativa do Estado realizou na tarde de ontem audiência pública online para divulgar o plano de contingência criado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 frente à chegada da terceira onda. Participaram da ocasião deputados e representantes dos órgãos de controle de saúde, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Intitulado como Plano de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, o documento foi desenvolvido com o objetivo de integrar a atenção primária com a vigilância em saúde para rastreio de casos e trabalhar com a qualificação de estratégias nos territórios, olhando para os números em cada município, considerando que a realidade da capital é diferente da do interior do estado. Os desembargadores eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas elegeram, na sessão plenária virtual desta quarta-feira, o desembargador Wellington José de Araújo,
para presidente do tribunal, função aberta após o falecimento do desembargador Aristóteles Lima Turi, ocorrido em 14 de fevereiro deste ano. Desembargador Wellington foi eleito dia 30 de março pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Amazonas para a vaga de juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, tomando posse nesta quarta-feira. O magistrado cumprirá o biênio iniciado pelo desembargador Turi na Corte Eleitoral Amazonense, período que se encerra no dia 7 de maio de 2022. Agora 6h11 em Manaus. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, e o Ministério da Infraestrutura receberam nesta quarta-feira a autorização da Justiça Federal para realizar as obras de repavimentação e de reconstrução de 52 quilômetros da BR-319 no Amazonas, no lote C, o lote Charlie, entre o quilômetro 198 e o quilômetro 250. O departamento realizou a contratação de projeto e obra no final do ano passado e avança na elaboração dos projetos com expectativa de iniciar as obras ainda este ano. Agora, o Tribunal Federal da Primeira Região indeferiu o pedido de liminar que suspendia o edital mantendo decisão anterior proferida pela Justiça Federal no Amazonas. Dessa forma, o governo federal obteve a autorização necessária para, após conclusão dos projetos, dar início aos trabalhos em pista. O governador Wilson Lima vistoriou ontem as obras de construção do viaduto que integra o projeto do Anel Leste, obra que vai gerar mais de 5.000 empregos diretos e indiretos. O novo corredor desviará a circulação de veículos pesados do centro de Manaus, fazendo o deslocamento entre as zonas norte e leste da capital. O Anel Leste também beneficiará o polo industrial de Manaus, facilitando o trajeto dos veículos que saem do distrito industrial com destino ao aeroporto internacional Eduardo Gomes e as rodovias AM010 e BR-174. Serão duas pistas contemplando 10,80 metros de largura com 3 faixas de 3,60 metros em cada uma. Os passeios laterais terão 3 metros de largura e canteiros com 5 metros. Ao longo do trecho serão implantadas 22 baias para paradas dos ônibus, 8 galerias, 3 pontes e passagem de fauna. Nesta etapa está sendo executada a construção de uma segunda ponte que faz parte da duplicação da Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial. A obra apresenta um percentual de 7% e a previsão de conclusão para dezembro de 2022. As concessões do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e os terminais de Tabatinga, Tefé, Porto Velho, Rondônia, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Boa Vista, Roraima, foram arrematados ontem pela francesa Airports, com lance de 420 milhões de reais. No leilão que o Ministério da Infraestrutura batizou de InfraWeek, ou Semana de Infraestrutura em inglês, a empresa tem o compromisso de investimento de 1,4 bilhão de reais. Além de assegurar a operação, manutenção e modernização dos terminais e pistas, conforme previsto no contrato de concessão de 30 anos, a Bint Airport informou que irá transformar esses aeroportos em infraestruturas e coeficientes com meta de 0 emissões líquidas, instalação de fazendas fotovoltaicas, gestão de água e dos resíduos sólidos, implantação de laboratórios de diversidade e projetos para a redução da pegada de carbono em parceria com organizações não governamentais locais. Com o leilão desta quarta-feira, a companhia francesa teve a sua rede global expandida para 52 aeroportos, fortalecendo sua presença nos países lusófonos e na América Latina, onde gerencia 16 equipamentos no Brasil, Chile, Costa Rica e na República Dominicana. 6h14 em Manaus. A Petrobras e a Eletrobras comunicaram nesta quarta-feira um acordo judicial que envolve o parcelamento do valor total de 436,24 milhões de reais devidos à petroleira. A Petrobras informou que assinou junto com suas controladas indiretas Breitner Tambaqui e Breitner Jaraqui acordo judicial para recebimento de valores por estas litigados em face da Amazonas Energia e da Eletrobras. O valor é referente a 7 ações judiciais que ficarão suspensas até a liquidação integral dos créditos negociados. Também faz parte do acordo o pagamento pela Amazonas Energia à Petrobras de valores vencidos remanescentes de faturamentos oriundos de contratos térmicos. E de acordo com as companhias, o valor será liquidado pela Amazonas Energia em 60 parcelas
que serão atualizadas com uma taxa de 124,75% do CDI de 18 de janeiro deste ano até a liquidação integral. O acordo incluiu também a recuperação de crédito da Petrobras no montante de cerca de 3,2 milhões de reais relativos a um faturamento emitido em setembro de 2019, que será liquidado pela Amazonas Energia à vista em até 15 dias contados da assinatura do acordo. E de acordo com a Petrobras, a assinatura do acordo gerará um efeito positivo no resultado consolidado da Petrobras no segundo trimestre de 2021 de 328 milhões líquido dos efeitos fiscais. As informações referentes aos valores a receber de partes relacionadas, que incluem recebíveis da Eletrobras, estão apresentados nas notas explicativas das demonstrações financeiras da Petrobras de 2020. A Justiça Federal do Amazonas determinou nesta quarta-feira que peritos que estão estiverem e ainda estarão na linha de frente da pandemia da Covid-19 sejam vacinados até amanhã, sexta-feira. A decisão é da juíza Jaisa Frasch e acata um pedido do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado. Na decisão, a juíza explicou que os peritos participam de ações policiais de acordo com suas especialidades, tais como locais de morte violenta, averiguação de entorpecentes, a apreensão de computadores, munição. No texto, ela afirma que há profissionais que são locados em sistema de rodízio no interior, deixando-os expostos ao vírus. Pessoas de 40 a 44 anos com doenças pré-existentes começam a tomar a vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira, ou começaram a tomar nesta quarta-feira aqui em Manaus. Além desse público, adultos com comorbidades de 45 a 59 anos, agentes de segurança pública, profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos também receberam a imunização. 7 postos de vacinação estão abertos das 9 às 16 horas para receber o público. O Amazonas registrou 1.098 casos, 1.098 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Com isso, o total de casos confirmados chegou a 355.027. Nesta quarta-feira, o estado também confirmou mais 41 mortes por Covid, sendo 11 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas por conta da doença chegou a 12.177. E atenção. Com o risco de uma terceira onda da Covid, a Justiça do Amazonas determinou nesta quarta-feira que o governo estadual e a Prefeitura de Manaus entrem em acordo para realizar testagem em massa da população. A juíza Etelvina Lobo Braga determinou que representantes do governo e da Prefeitura sejam intimados a participar de uma audiência com pesquisadores e especialistas no assunto no dia 22 próximo para traçar estratégias. Nesta semana, o governador Wilson Lima afirmou que o estado está se preparando para o pior cenário possível e que é inegável que haverá um novo surto da doença. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse que a terceira onda de Covid-19 no estado pode começar em 60 dias. Segundo ele, o governo está usando como métrica o recrudescimento da doença na Europa, já que nas duas primeiras vezes coincidiram os picos da pandemia no continente e no estado. 6 horas e 18 minutos em Manaus. A seguir, suspeito de assalto é espancado até a morte no Jorge Teixeira. Embriagado, homem morre após cair de laje na Cidade de Deus. Motociclista morre após choque com sarjeta na Efigênio Salles. Os detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 23 minutos em Manaus. Polícia. Roberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Criminosos armados tocaram terror, fizeram assaltos, arrastão, Paulo Guerra, no terminal da linha 500, que fica ali do Igarapé do Passarinho. Pelo menos 5 ônibus, a renda de 5 ônibus foram levados, Paulo. Os bandidos foram violentos, como sempre, e não é a primeira vez que esses ônibus são assaltados lá no seu terminal, lá no Igarapé do Passarinho. Aqui mesmo no Jornal da Manhã, já noticiamos várias vezes que bandidos chegam por lá, geralmente de moto, assaltam os motoristas e cobradores, o despachante da linha, a renda do ônibus também é levada. Os motoristas e cobradores estão pedindo aí maior segurança lá na Avenida Igarapé do Passarinho. Os bandidos estão fazendo graça, levando os pertences de motoristas e cobradores, dos trabalhadores do transporte rodoviário. Polícia neles!
é lá no Igarapé do Passarinho. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vagabundo de 24 anos que não teve o nome revelado foi preso ontem à noite por porte ilegal de arma de fogo. Tudo aconteceu lá na Rua Natal, no bairro da Compensa. Estava todo metido, com uma arma na cintura, pronto para cometer arrastão, pronto para matar alguém, quem sabe. Até que houve uma denúncia através do WhatsApp da Rocan. A Rocan foi até o local e conseguiu prender esse bandido e apreender a arma. O WhatsApp da Rocan tem o seguinte número: 99280-7574, 99280-7574. Esse é o Zap da Rocan. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O plantão foi considerado tranquilo durante toda a noite e toda a madrugada passada. Um homem deu entrada vítima de agressão física, um outro vítima de atropelamento, e foi só na área que atende o pessoal por violência. Foi bem tranquilo durante toda a noite e madrugada. Pronto socorro, Platão Araújo, paulada na cabeça, 19 anos de idade. O homem conhecido até o presente momento apenas como Bruno levou-lhe uma paulada na cabeça por causa de jogo de futebol. Eles estavam disputando uma pelada, eles amigos, tá peladinha de rua e tal, estavam ali e tal, aí um empurra o outro pra lá, outro empurra o outro daqui, houve uma discussão, até que Bruno levou-lhe uma violenta paulada. Ele chegou lá no pronto-socorro, sabia dizer não, de onde ele levou a paulada. Quem te bateu, Bruno? Sei não, tava todo besta, todo zuró, não sabia nem onde ele estava depois de levar-lhe uma violenta paulada na cabeça. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas. Queda de laje, ele encheu a cara, ele tomou cachaça, ele tomou cerveja e estava na laje, lá em cima da casa dele, lá no bairro Cidade de Deus, até que ele perdeu o equilíbrio, morreu, caiu primeiro, né? Caiu e morreu embriagado de tanto tomar cachaça em cima da laje. Isso me lembra o meu amigo peixeiro Zé do Gato lá da Pané, uma vez também caiu da laje, por pouco, mas por muito pouco, não partiu dessa para pior. Agora o Zé do Gato já está recuperado. Ladrão de moto apanhou até a morte no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, foi lá na rua Curimatã, no bairro Jorge Teixeira. Um bandido chegou para tomar a moto de um mototaxista. Ele apontou a arma e levou a moto. Só que a moto tem rastreador e faz também aquela questão do corte de combustível. Na hora que foi acionado o combustível da moto acabou sendo cortado e a moto parou, ele caiu no chão. Daí populares chegaram e meteram-lhe a penha. Era murro, era chute, era soco, era pontapé, era paulada, era pedrada, era tijolada. E após essa agressão, não poderia ser diferente. O bandido não resistiu aos ferimentos e morreu! O bandido morreu! Os serviços póstumos no corpo da vítima já foram feitos e ele deverá ser dado ao barro ainda no dia de hoje. O passarinho da morte! O pássaro da morte!
cantou para o bandido. Um acidente de trânsito fatal aconteceu na Avenida Efigênio Salles à noite de ontem. O frentista Agleson Oliveira Costa, de 21 anos, estava pilotando sua moto Bros quando de repente acabou perdendo o controle de sua máquina. Não sabe se ainda se ele foi fechado por algum carro. Ele pilotava a moto de placa JXR 4744 quando perdeu o controle da moto e infelizmente acabou morrendo no asfalto, acabou morrendo lá mesmo no local do acidente. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Peregrino, chamando a atenção dos motoristas que tem óleo na pista no retorno da Max Teixeira para Torquato Tapajós, inclusive já com derrapagem de motociclistas ali naquele local. Repetindo, óleo na pista no retorno da Max Teixeira para Torquato Tapajós. 6h30 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h35 em Manaus. Esportes. A FIFA divulgou nesta quarta-feira a segunda atualização de seu ranking em 2021, a primeira com partidas valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. E, mesmo sem entrar em campo, a seleção brasileira se manteve na terceira colocação. Foram 185 jogos ao todo na data FIFA de março e a liderança segue com a Bélgica, seguida de perto pela França. A delegação do Grêmio chegou a Luque, no Paraguai, na noite desta quarta-feira. O desembarque aconteceu após a mudança de local e data da partida com o Independiente del Valle pela Libertadores. O elenco gremista teve 2 casos de Covid-19 na última terça-feira e a Conmebol transferiu a partida de ida para solo paraguaio por conta de restrições impostas pelo governo equatoriano. O jogo contra o Independiente del Valle ocorreria em Quito, no Equador, às 19h15 de Brasília, de quarta-feira, no estádio Casablanca. Agora, o duelo será na sexta-feira, amanhã em Assunção, no Paraguai, no mesmo horário, mas no Defensores del Chaco. O Palmeiras começou bem a disputa pelo primeiro título de 2021. Na noite desta quarta-feira, na Argentina, o Verdão venceu o Defensa e Justiça por 2-1 com gols de Rony e Gustavo Scarpa e abriu vantagem na briga pela Recopa Sul-Americana, torneio entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano passado. Outros jogos da quarta-feira. Libertadores da América, Libertad 1, Nacional da Colômbia 0. Copa do Brasil. Juazeirense 3, Volta Redonda também 3, Juazeirense classificado na cobrança de tiros livres da marca do pênalti. Ricos 0, Boa Vista 1, o Boa foi classificado. Vitória 2, Rio Branco 0, Vitória classificado. Tombense 1, Vasco 2, Vasco classificado. Bahia 4, Manaus 1, Bahia classificado. Agora 6h36 em Manaus. A seguir, Brasil pode registrar mais mortes que nascimentos em um mês. Bolsonaro diz que não vai interferir, mas que pode mudar política de preços da Petrobras. Anistia Internacional acusa governo chileno de não ouvir povo nem médicos. Estados Unidos alertam China sobre o aumento das tensões com Filipinas e Taiwan. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta de 0,11% com atenções voltadas à pandemia e ao orçamento 2021. Nesta quarta-feira, o principal índice da Bolsa avançou 0,11% a 117.623 pontos. Poupança perde 3,52 bilhões em março. Saída de recursos bate recorde no primeiro trimestre. O movimento coincide com a ausência do pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores que perderam na pandemia. Governo leiloa nesta quinta-feira trecho de 537 quilômetros da ferrovia de integração Oeste-Leste. Estimativa de investimento de 3,3 bilhões de reais durante o período de 35 anos da concessão.
Na quarta-feira, o governo arrecadou 3,3 bilhões com leilão de 22 aeroportos e garantiu outros 6,1 bilhões em investimentos. A caminho da Petrobras, Silva e Luna é exonerado de Itaipu. General Francisco Ferreira é nomeado para a hidrelétrica. A exoneração de Luna e a nomeação de Ferreira foram publicados nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Pesquisadores que estudam a população brasileira dizem que abril pode ficar marcado por um fato inédito causado pela pandemia. Pela primeira vez na história, o país pode registrar mais mortes que nascimentos em um mês. A previsão do IBGE era de que essas duas linhas se cruzassem apenas em 2047. Mas no meio desse caminho apareceu a pandemia. Como o Jornal da Manhã já divulgou, a polícia prendeu agora de manhã o Dr. Jairinho e a mãe de Henri pela morte do garoto e diz que ela sabe das agressões. Investigadores afirmam que vereador, padrasto do menino, agredia a criança e que a mãe sabia disso desde fevereiro. Casal é suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. Por isso, já estão na cadeia. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a liberação ou não da realização de cultos e missas presencialmente durante a pandemia. Nesta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação de celebrações religiosas presenciais. Relator do processo, Mendes foi o primeiro-ministro a votar e criticou a polícia negacionista, contrária, segundo ele, à fraternidade. Gilmar Mendes afirmou também que o Supremo já assegurou autonomia aos estados e municípios para que tomem medidas de combate ao coronavírus, inclusive com restrições a atividades religiosas. Uma possível nova variante do coronavírus com 18 mutações foi detectada em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Parte dessas modificações já foi identificada em outras cepas associadas com o aumento do risco de morte. Os estudos genéticos já realizados indicam que a variante tem características em comum com outras 4 identificadas em Manaus, Reino Unido e África do Sul. E a pandemia segue avançando. Em 24 horas, o Brasil registrou 3.733 mortes por Covid. Após o recorde de óbitos da terça-feira, essa é a terceira pior marca da pandemia. No total, são 341.097 vítimas da doença e 13.197.031 casos registrados. O Instituto Butantan suspendeu o envase de doses da Coronavac após atraso na chegada de matéria-prima vindas da China. O diretor do Instituto Dimas Covas negou a normalidade no processo de entrega da vacina e afirmou que houve um atraso no despacho de um lote de insumos na China. Segundo ele, o carregamento que estava previsto para esta quinta-feira deve chegar só na semana que vem. O presidente da República, Jair Bolsonaro, jantou na noite desta quarta-feira com empresários em uma casa nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Na saída do jantar, ministros que participaram da reunião falaram que o encontro foi de apoio e de afirmação de aliança entre o empresariado com o governo federal e que houve um pedido de que o governo se esforce em prol da vacinação. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, com sede em Brasília, suspendeu nesta quarta-feira decisões judiciais de primeira instância que autorizaram entidades a importar vacinas contra a Covid sem a obrigação de doação integral para a União. Ao tomar a decisão, o presidente do TRF1, Ítalo Fioravante Mendes, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, a AGU. O órgão questionou a decisão da Justiça Federal em Brasília que autorizou a compra por entidades do Distrito Federal, de Minas Gerais e de São Paulo sem a doação. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou nesta terça-feira os reajustes de preços de combustíveis e disse ser inadmissível o aumento de 39% do gás natural anunciado pela Petrobras na segunda-feira. Afirmou que não vai interferir, mas disse que pode mudar a política de preços da estatal com apoio da Câmara dos Deputados. Na cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, realizada na tarde de ontem em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, Bolsonaro afirmou que encaminhará novamente um projeto de lei que tem o objetivo de dar transparência à política de preços no país. Os Estados Unidos advertiram ontem a China sobre a escalada de tensões com as Filipinas e Taiwan. Os dois países aliados americanos têm demonstrado a Washington preocupação com o que chamam de movimentos agressivos por parte de Pequim. No caso de Taiwan, ilha considerada pela China um território separatista, a preocupação aumentou depois que 15 aviões chineses
entraram na zona de defesa aérea taiwanesa. Há o temor por parte de Washington que Pequim endureça a repressão a Taipei de maneira semelhante ou mais intensa do que fez com Hong Kong. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, afirmou que os Estados Unidos atuarão caso a escalada de tensões se intensifiquem. Outra preocupação sinalizada por Washington está no recente episódio envolvendo mais de 200 navios militares vistos em março em águas territoriais disputadas entre a China e as Filipinas. Price afirmou, inclusive, que os Estados Unidos podem acionar tratado de defesa mútua em caso de agressão. A decisão do ministro Edson Fachin do STF, Supremo Tribunal Federal, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa um mês nesta quinta-feira sem ter sido totalmente cumprida. Fachin determinou a transferência de 4 processos contra o petista para a Justiça Federal em Brasília, onde as investigações seriam reiniciadas. Os processos foram anulados, mas até agora apenas 2 deles foram enviados à primeira instância da capital federal. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, deve ajudar 750 mil deslocados pela violência no norte de Moçambique, bem como pessoas vulneráveis nas comunidades de acolhimento. Apesar dos desafios logísticos e de segurança, essa ajuda será distribuída nos próximos meses nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Desde 2007, Cabo Delgado se tornou o centro de um confronto entre grupos estatais não armados e extremistas islâmicos e tropas do governo de Moçambique. Somente o ataque à cidade de Palma no final de março deixou cerca de 50 mil civis precisando de assistência urgente. O PMA estima que 23 mil pessoas foram deixadas para trás. A Anistia Internacional acusou o governo do Chile de não ouvir a população durante as duras manifestações contra a desigualdade realizadas em 2019, nem o faz agora para a comunidade médica em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus, denunciou a Anistia Internacional nesta quarta-feira. Os movimentos sociais, especialmente após o surto social, gritaram diante das autoridades que isso não era mais suficiente. No entanto, aqueles que protestaram foram recebidos com ouvidos surdos, tremenda repressão e apoio irrestrito às ações ferozes da polícia, declarou a diretora da AI no Chile, Ana Piquet, agência F. Israel lembra nesta quinta-feira o dia do Holocausto, em uma semana marcada por uma profunda crise política e uma crescente tensão com o Irã. O governo não admite nem nega oficialmente um envolvimento no ataque de terça-feira contra o navio de carga Savis que estava no Mar Vermelho, na costa da Eritreia. O navio, que teria ligações com a Guarda Revolucionária do Irã, foi atingido por minas acopladas a seu casco. Um porta-voz de Teherã admitiu o ataque, mas afirmou que o cargueiro foi atingido apenas levemente e que não há feridos. Ele também disse que o navio patrulhava a costa para afugentar piratas marítimos, apesar da suspeita de que seu propósito seria, na verdade, espionagem para a Guarda Revolucionária. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa. O Globo, Rio de Janeiro. Gilmar Mendes vota contra a abertura de igrejas e templos e diz que Brasil virou pária internacional. A Folha de São Paulo estampa. Ministério da Saúde quebra cláusula de confidencialidade e divulga contrato com a Pfizer. O Estado de São Paulo. Presidente do TRF1 derruba liminares que liberavam compra de vacinas por empresas. Planalto Central, Correio Brasiliense. A guerra política para derrubar Guedes está pesada e contamina o Planalto. Valor econômico. Fala de Bolsonaro sobre Petrobras, pressiona o dólar e dólar passa de 5,64. Estado de Minas. Calil negocia compra de vacina da AstraZeneca para BH e defende lockdown nacional. Jornal do Comércio do Recife. Não vamos chorar o leite derramado, diz Bolsonaro sobre pandemia da Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Camilo anuncia auxílio cesta básica de R$200 a 150 mil pessoas entre ambulantes e taxistas do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Fox rebate advogado que citou Bíblia para criticar ministros em julgamento no STF. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Justiça revê decisão e libera a obra da BR-319. A crítica. Coronavac é eficaz contra a variante P1. Em tempo. Terceira onda de Covid no Amazonas pode começar em junho. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação de Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.